E amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. É muito bom poder estar mais uma vez, sempre eu digo isso, diante da igreja do Senhor, onde quer que ela esteja. É um privilégio, é um prazer estar diante da igreja do Senhor para poder compartilhar do que Deus propõe para nossas vidas, do que Deus dispõe para o nosso viver diário. Porque o cristianismo, ele difere de muitas práticas religiosas. O cristianismo real, ele é muito pragmático. Ele é da praxis, ele é do dia a dia. O cristianismo criado por Jesus, se você volta lá atrás, essa semana alguém pediu uma sugestão de leitura na área teológica para mim no Instagram e eu falei, beba direto na fonte. Se você quer saber sobre boa teologia, você tem que ir lá na patrística, lá no período patrístico, lá atrás, Tomás de Aquino, Agostinho e aqueles que beberam direto em Jesus. Aí você vai ver a boa teologia. Depois disso a gente vai distorcendo muito as coisas. Mas se você quiser de fato ter uma vida cristã saudável, uma vida cristã que seja de fato cristã, você tem que ir antes da patrística. Você tem que ir aqui, no texto sagrado, na palavra de Deus direto. E o texto sagrado traz para mim e para você muitas orientações em relação a o que nós hoje chamamos de igreja. Igreja, este nome, eclesia, não é um nome usado pelo contexto religioso. Vocês, como bons estudantes da palavra de Deus, da história da igreja, sabem que esta palavra eclesia era usada em outro contexto. Assim como a palavra batismo também era usada em outro contexto, né? Mas, quando Jesus usa essa palavra, e tudo que Jesus toca é transformado, né? Amém? Isso era um símbolo de maldição. Ia para a cruz os piores bandidos da época. Jesus foi pendurado nela, ela foi transformada. Se tornou um símbolo de bênção. A cruz vazia traz esperança para cada um de nós. Da mesma forma, quando Jesus se apropria da palavra eclesia, da palavra igreja, ele dá uma nova conotação. E aí a gente parte do primeiro século ali, quando os apóstolos organizam a igreja, a gente começa a entender e a viver como cristãos, como igreja. E eu queria sobre isso falar um pouco hoje. Mas antes, eu queria convidar você para abrir aí no capítulo 10 de Hebreus. Nós vamos ler do versículo 19 em diante. Capítulo 10. A ênfase da nossa reflexão vai estar no capítulo 25. Mas a gente vai começar a partir do versículo 25. Mas a gente vai começar a leitura a partir do versículo 19, para nos contextualizar. A carta aos Hebreus possivelmente é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo ou por algum discípulo de Paulo, não se sabe quem a escreveu com precisão, mas é uma carta que nos instrui e nos ensina muito, uma carta escrita aos nossos irmãos 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás. Amém? Amém? Vamos lá, versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus. Versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Amém. Pois bem,
aqui nós vemos o escritor da carta de Hebreus exortando os irmãos a continuarem perseverantes na fé. Continuarem com perseverança. Congregando ou unindo uns aos outros, estando uns aos outros com perseverança. Coisa muito difícil de ser feita às vezes. Porque, meus irmãos, nós somos seres humanos, falhos, fracos. E a igreja é composta por seres humanos fracos e falhos. Ela é composta por um pastor fraco e falho, ela é composta por uma diretoria fraca e falha, ela é composta por uma membresia fraca e falha. Suscetível à corruptibilidade, aos pecados, aos erros. E a igreja, ela está num contexto de religião. O que é a religião? É uma resposta à revelação. Deus se revela a nós através da pessoa de Jesus, Deus traz a sua revelação escrita, Deus se revela através da natureza, Deus se revela, e a revelação máxima é na pessoa de Cristo. Então ele nos fala através dessas coisas. E nós, para respondermos a essa fala dele, como se estivéssemos num diálogo, né? Deus fala de lá, a gente fala de cá. A gente cria um negócio chamado religião. E aí nesse negócio chamado religião, que os que vieram antes de Jesus compreendiam de uma forma, nós que viemos após Jesus compreendemos de outra forma. Pegamos elementos às vezes similares e tentamos dar a nossa resposta. E nessa tentativa de dar a nossa resposta, às vezes nós falhamos, nós erramos. Às vezes nós cometemos exageros. Às vezes nós cometemos falhas terríveis. Às vezes na nossa tentativa de dar uma resposta à revelação, a gente cria um sistema que aprisiona a mente das pessoas, que escraviza as pessoas, que não permite que as pessoas reflitam debaixo de um negócio chamado graça. E aí nós criamos dogmas religiosos, criamos padrões de conduta que tem que ser seguidos ali à risca, e muitas vezes quando as pessoas se desviam um pouquinho daquele padrão de conduta, nós as transformamos em uma espécie de imundo, leproso. E no contexto religioso, nós as excluímos. E essa é a verdade mais dura e sincera do contexto que nós chamamos de igreja. Eu já vi vários momentos desse. Uma vez eu vi uma coisa que na época eu achei um absurdo, hoje eu acho mais ainda, depois de todo esse tempo, quase 20 anos depois. A menina ia se batizar, a família dela estava ali no batismo, a igreja estava lotada, o batismo ia acontecer, só que antes nós tínhamos um momento de perguntas. Na nossa igreja nós não temos isso não, mas naquela época, no século passado, isso ainda era no século passado, né? Século 20, agora nós estamos no 21 já, tinha isso. E aí uma das perguntas foi sobre um negócio, foi sobre a vida pessoal da menina que estava lá à frente. Uma coisa que expôs a vida dela de forma estranha. E aí começaram a falar que ela estava bebendo no boteco. E aí, uma igreja com quase 300 pessoas gerou um constrangimento diante da família, porque nós criamos um sistema religioso de inquisição, de inquirir a pessoa. Perceberam? E aí foi um constrangimento, porque a menina não teve como explicar que ela estava assim com a família dela no bar, e que a família dela toda bebe, inclusive com os que estavam ali. E que ela não estava bebendo, mas ela estava em família. Mas nós somos puros demais. Nós não podemos ir no bar. Nós não podemos. Este que vos fala vai no bracinho do coração eucarístico direto, se preciso for. Sento lá, já sentei com vários amigos meus lá, com eles bebendo, e eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer isso. Porque eu tenho intenção de alcançar as almas deles para Jesus. Mas nós somos santos demais, puros demais. Então a gente vai criando esses sistemas excludentes, e a gente vai criando coisas que às vezes machucam as pessoas, e às vezes as pessoas olham para a igreja e falam, não, lá só tem ladrão. Pastor é tudo ladrão, era o que eu pensava. Eu achava que pastor era tudo ladrão. Porque o sistema religioso tinha um quê de dinheiro na minha cabeça antes de eu me converter a Jesus. Mas várias outras pessoas acabam, de certa forma, olhando para o corpo de Cristo, olhando para a igreja e enxergando coisas que não deveriam enxergar, boa parte das vezes porque elas estão erradas, e elas boa parte das vezes estão erradas mesmo,
mas algumas vezes por culpa da igreja, por culpa nossa, do nosso exagero em relação a cobrar do outro aquilo que nem mesmo nós estamos dispostos a fazer. Exigir do outro uma postura que às vezes nós mesmos estamos lutando com ela e tentando caminhar com ela ali, e às vezes a gente é duro e a gente é difícil, e aí nós criamos uma imagem que faz com que as pessoas acabem de alguma forma se afastando do que se chama igreja. Mas outras coisas afastam as pessoas da igreja. Quando o escritor de Hebreus fala assim, no versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, ele está tentando exortar os irmãos de Hebreus que eles não se desconectem da comunhão dos santos, daquela junção de pessoas imperfeitas, falhas, fracas, que em amor, e aí a gente leu isso antes, e você vai ler isso o tempo todo na Bíblia, que em amor vão se perdoando mutuamente, vão se ajudando mutuamente, vão se conectando umas às outras, criando um negócio chamado coinonia, comunhão, e gerando uma sinergia espiritual que é restauradora e transformadora. Quando o apóstolo, pode ser o apóstolo Paulo, pode ser um discípulo dele, quando o escritor de Hebreus diz assim, não deixando a nossa comunicação como é costume de alguns, ele já tinha ciência de que algumas pessoas se afastavam dessa comunhão. E aí, meu querido, minha querida, eu quero conversar com você sobre alguns desses motivos. Um deles eu já falei, é às vezes o dogmatismo religioso e às vezes o exagero que cometemos na nossa prática de ser igreja. Mas, por vezes as pessoas se afastam da comunhão dos santos, da comunhão da igreja, por causa de pecados pessoais. Pecados pessoais fazem com que as pessoas se afastem. Pecados pessoais fazem com que as pessoas se sintam impuras no meio de gente pura demais. Mal sabe ela que todo mundo ali. Né? Você está com a sensação que você está assim, sabe? Eu fui no banheiro e não tinha papel, e saí de lá sem limpar. Eu estou sujo. Mas todo mundo está igual. Só que você acha que é só você. E aí muitas vezes essas pessoas se afastam da comunhão. Fogem da pregação. Fogem da exposição pública da palavra e do confrontamento ao coração. Porque ela já não está fazendo isso em casa mesmo. Então, quando ela vem no templo, ela vai ser confrontada com o texto, e aí Deus vai descobrir, porque Deus faz, e Deus é especialista nisso, né? Primeira vez que eu entrei na igreja, eu não sabia disso, eu ficava lá, eu ficava atrás, assim, escondendo a cabeça da pessoa aqui na frente, eu ficava abaixado, meu Deus do céu, minha mãe que contou minha vida para esse moleque, ele deixou eu esconder, eu achava que era a mãe que estava fofocando, não era o Espírito Santo que ia lá, chicotada. Então, o abandonar, o afastar-se, que na minha época se chamava desviado, né? E aí hoje deu-se um jeitinho de chamar desigrejado. Criar sistemas através do Facebook, tem até grupos no Facebook de desigrejados, né? Esse que se afastava, muitas vezes se afastava por causa do pecado. Porque às vezes é melhor se afastar da pregação do Evangelho por causa do pecado do que abandonar o pecado. É mais prazeroso. E aí muitos se afastavam e se afastam da comunhão para não serem confrontados diretamente com a palavra, para não terem que ter conexão, uma interconexão. E aí, vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E aí, essa separação é com o corpo de Cristo também. Naturalmente. O que essas pessoas têm que fazer? Arrepender. Se arrepender, é simples. Você está me acompanhando pela internet agora? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que é gostoso ficar aí. Eu sei que daí não dá para olhar no olho de ninguém. Eu sei que daí é mais fácil, fica mais cômodo, mas isso aí não é ser igreja. Tem que ter contato, conexão. Toca na pessoa que está do seu lado e dá um toque nela aí, tá vendo? Tem que ter isso aí, ó. É isso. Isso é mais profundo e mais intenso. Por isso que o texto bíblico fala, por isso que a Bíblia repete a expressão grega, uns aos outros, mais de 50 vezes só no Novo Testamento. Uns aos outros é conexão.
desconexão gera uma série de coisas. Então não permita, meu querido, minha querida, que nos acompanha pelo vídeo, não se permita ficar atrás de uma tela. Venha para o templo. Venha ter conexão. Venha fazer pedidos de oração. Venha amar. Venha renunciar. Venha ouvir um confronto mesmo com o seu pecado. Porque talvez você está precisando de ouvi-lo. Saia do lugar que limita você, porque às vezes o lugar de conforto está te limitando. Venha. Se conecte. Esteja com a igreja, com o corpo. Problemas por vezes afastam as pessoas de se manter congregando. Não sei quais eram os problemas da época de Hebreus, eu sei quais são os problemas de hoje. Hoje nós temos muita picuinha, muito mimimi. Hoje nós temos muita dificuldade às vezes. Tudo hoje é um mimimi danado, né? Antigamente o pastor pregava, eu estava sentado e falava, meu Deus, oh Deus, realmente. Curvava minha cabeça e recebia a cajadada, a pancada, pum, no miolo, puf, e baixava a cabeça. Hoje a pessoa está sentada, o pastor está pregando, e a pessoa está lá. Está mandando direta para mim. Vou processar esse homofóbico. Vou fazer isso. É um ensimesmamento que desconsidera a ação poderosa do Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vivemos numa época das comichão nos ouvidos, meus irmãos. Vivemos numa época de apostasia enorme. Então, quando Deus fala através da sua palavra, quando Deus traz uma mensagem, Ele não difere de épocas, Ele traz a mesma mensagem. Então, eu e você precisamos entender que problemas sempre existirão. E se não há problema, tem algum problema. Se não tiver problema, tem algum problema. Porque as únicas pessoas que não têm problemas hoje, elas já passaram pelo portão, pelo grande portão, pularam a grande jiboia, né? Passaram pelo portão do cemitério já. E com Cristo, porque as que estão sem Cristo passaram por aquele portão, estão com um problema maior que o nosso, né? Com Cristo estão habitando no céu. Né? Essa semana eu vi um pastor falando no Facebook um negócio engraçado. Lembrei aqui, ele disse assim, eu não gosto muito de jogar no Waze, quando eu estou indo no enterro, não. Porque na hora que eu estou chegando, ele fala, seu destino está à sua direita. Você chegou ao seu destino. De fato, as únicas pessoas que não têm problema são aqueles salvos em Cristo Jesus que morreram e estão enterrados. Então, com Jesus não tem problema. O resto, todos nós somos problemáticos. Meu Deus do céu, olha para a Karina, é um anjo, né? Olha lá. Voz mansa. Quando prega, né, Rosa? Falta flutuar, né, Rosa? Rosa falta flutuar ali atrás quando a Karina prega. Rosa fica assim, estou bebendo do manjar. Essa mulher é uma mulher santa. Com essa voz mansa. Como um quilo de sal com aquela onça ali para você ver? Como? Você também, você está achando que você é o quê? Né? Olha pro Herbert, nossa, mas que menino prendado. Você vai no meu Facebook, você acha que ele é o, né? Como o Herbert leu toda a série do Tim LaHaye, Deixados para Trás. Como um quilo de sal com essa figura aqui para você ver. Come um quilo de sal que você vai ver. Então todos nós somos problemáticos. Amém por isso. O que nós temos que aprender? Nós precisamos aprender, meus irmãos, com Jesus. Nós precisamos entender que no mundo teríamos aflições. Quando ele fala no mundo teríamos aflições, ele não está excluindo o nosso contexto religioso. A gente vai ser aflito. Pessoas vão nos frustrar. Vamos, de fato, ser traídos. Vamos, de fato, ser ignorados. Vamos estender a mão. E quantas vezes eu já não estendi a mão? Uma centena de milhares de vezes eu já estendi a mão e depois. A poeira. Vocês são testemunhas, alguns aqui que estão comigo há mais tempo, são testemunhas de quantas vezes a poeira batida do pé, a boca está limpa,
que já comeu, bate o pé, vida que segue. Vocês sabem disso. É assim a vida. Agora, nós não podemos ser guiados pelos problemas. Eu e você não viemos ao mundo para ser guiado pelos problemas, mas viemos ao mundo para ser guiado pelo Mestre Jesus. Amém. E quando o Mestre diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele está mandando um recado direto para mim e para você. Nós, cristãos, vamos encarar as portas do inferno. Nós, os cristãos, vamos encarar os desejos mais vísceis e as coisas mais complicadas do nosso próprio coração, e vamos encarar problemas, dificuldades. Mas quando Deus nos chama a servi-lo, Deus nos chama a vencer essas questões todas, a vencer o pecado, a vencer as dificuldades, a vencer o diabo, a vencer todo o impedimento, para que estejamos conectados uns aos outros. Porque não tem jeito. Meus irmãos, eu creio que dificilmente vai tendo pessoa que tenha mais motivos para não congregar do que um pastor. Eu tenho mais motivos para ter ojeriza de seres humanos. Eu tenho mais motivos, em todos esses meus anos de ministério, para ter repulsa de ser humano. Eu já tive síndrome de burnout, eu já tive eu desenvolvi uma inflamação nos ossos emocional. Como é que é o nome? Artrose. Já fui parar no hospital várias vezes. Não tem uma pessoa que tenha mais motivo para falar assim: como é que é, Marco? É boi, né? Melhor mexer com boi do que mexer com gente. Melhor mexer com máquina, Flavinho, meu primo. Melhor mexer com computador. Mas quem criou a igreja foi o Senhor Jesus, meus irmãos. E se Jesus criou, nós temos que encarar os desafios de congregar. Encarar os desafios de uns aos outros, ministrar e ser ministrado. Encarar os desafios de viver em comunhão. Porque viver em comunhão traz inúmeros benefícios. Eu quero listar alguns deles aqui. O primeiro deles é a ajuda mútua. Não há restauração mais poderosa, não há terapia de grupo mais bem feita, não há possibilidade terapêutica mais profunda do que viver em comunhão com a igreja. E eu estou te dizendo isso como psicólogo. Acompanho as pessoas no meu consultório. É totalmente diferente quando ela tem comunhão com Jesus e com a igreja, quando ela não tem fé, não tem comunhão mesmo. É completamente diferente. A restauração, o caminho que a pessoa passa. Ajuda mútua. Quantas pessoas ajudam e são ajudadas semanalmente com a conexão, com a comunhão da igreja? A comunhão proporciona cura, e assim foi comigo. Do mesmo jeito que eu tive problemas, eu tive cura também através da comunhão. Não foi psicólogo. E eu vou dizer para você, psicólogo não traz para você. Não traz. Não traz. A restauração que só através de Jesus e a comunhão com o corpo de Jesus é possível. Só. A terapia vai te dar um paliativo. Ela vai fazer você suportar a dor. Jesus vai transformar a dor, curar a dor, sarar a dor. Comunhão com os santos proporciona isso. Então, ajuda mútua é um propósito divino através da igreja. Eu sei que a gente se machuca também, faz parte do processo, mas olha, quando a gente está abençoando, e a gente está com a visão certa de abençoar. Eu me lembro quando a gente estava construindo a casa da Dona Maria, a gente levou vários irmãos foram nos ajudar, e uma irmã chegou lá e... Pastor, vocês estão fazendo isso para ela mesmo, tudo? Eu falei, nós estamos abençoando, nós estamos ajudando. Mas depois que acabar a casa toda, a casa vai ser dela? Eu falei, nós estamos abençoando, nós estamos ajudando, é dela a casa é dela. Não, mas podia colocar pelo menos a casa em nome da igreja, não? Afinal, irmã, quando a gente faz algo em favor de alguém, a gente é privilegiado por fazer. A gente faz com uma mão sem que a outra saiba, sem que a outra cobre.
Porque a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Mas eu vou falar com a irmã. Nós fazemos como igreja porque nós entendemos a nossa condição de pecadores salvos por Jesus. E por mais que fizéssemos, nós ainda teremos uma dívida muito grande, porque somos devedores da graça. Então, nós abençoamos sem esperar ser abençoados. E quando você vive nessa perspectiva de abençoar sem esperar ser abençoado, aí você entende o que é essa igreja. Aí você entende o que o seu Senhor passou. Qual foi o caminho que Ele passou. Que não tem esse papo furado de ter sabor de mel mesmo, não. A vitória tem sabor de mel. Essas aberrações da Gospelândia que o meio gospel produz. Não tem sabor de mel, não é. É sabor de cruz. Seu mestre passou pela cruz. Seu mestre passou pelo Calvário. Cuspiram na cara dele. Traíram ele. Abandonaram ele. Seus melhores amigos, um deles, vendeu ele por 30 moedinhas de prata. O outro fez de conta que nem conhecia quando passou por ele. Recebeu aquela olhada. Queria ter recebido aquela olhada. Eu não queria estar no lugar de Pedro quando Jesus olhou para ele. Passou por ele. Os outros todos sumiram, fugiram. Ninguém ficou perto dele. Crucificaram ele. E na hora que eles estavam marretando ele, ele virou e disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Esse é o caminho do cristianismo. Porque aquele que perseverar até o fim será? Essa é a ideia, irmãos. A nossa glória não é aqui, não. A resposta para as nossas vidas não está nesse plano. Então nós vamos machucar mesmo. Nós vamos encarar a luta mesmo. Mas quando a gente chegar no céu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou no coração de ninguém que está lá, no porvir. Você não tem noção. Você vai olhar para trás e vai lembrar daquela música. Vai valer a pena quando o grande dia chegar. O cristão não vive só neste plano. Olha o Rafael ali, ó. Daqui a pouco o Rafael está aí multimilionário. Bilionário, vamos melhorar. Bilionário, né, Rafael? O barão das ferramentas. Né? O Rafael trabalha com venda de ferramenta, não, de pastilhas e... Como é que é o nome? Insumo, não, Como é que é o nome? Insumos. Daqui a pouco está aí, bilionário. Dominando o mercado brasileiro inteiro. Aí, 90 anos, pum, caiu e morreu. Acabou. O império do Rafael acabou tudo. Deixou para os filhos, para os netos. E o Rafael? Chegou o momento de prestar contas diante do Senhor. E também chegou o momento de experimentar o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Então a riqueza toda que o bilionário acumulou não chega nem aos pés do que está preparado lá, porque dizem que lá ouro vai ser asfalto. Asfalto. Então, meus irmãos, quando nós nos conectamos como igreja, experimentamos a ajuda mútua, desenvolvemos em nossas vidas um processo de mudança, de transformação. A gente chama isso de processo de santificação. E a santificação só acontece com o ferro afiando o ferro mesmo. Né? Como é que você afia uma faca? Como é que a faca fica boa? Você vai lá no açougue, está lá o açougueiro cortando a faca. Como é que ele tem que estar... O que ele está fazendo? Ele está afiando um ferro, o outro ferro ali, ó, passando um no outro, para afiar. Atrás da internet, atrás do computador, você não consegue fazer isso. Atrás da internet, você não põe a mão na cabeça, ninguém ora por ela, não toca. Não recebe essa pessoa na sua casa para orar por você e você orar por ela. Não vai no ouvido dessa pessoa compartilhar uma dificuldade que você tem, ou recebe uma dificuldade dela no seu ouvido para você compartilhar em oração com Deus. Então, ajuda mútua é o que a igreja proporciona e que o escritor de Hebreus está tentando incentivar aqueles irmãos a de alguma forma não abandonarem essa ajuda mútua.
Não abandonai, não deixando as vossas congregações, como é costume de alguns. Antes, admoestando uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. Ou seja, se o grande dia está chegando, é mais comunhão. É mais proximidade. É mais conexão uns aos outros. Uma outra coisa que a comunhão, que o congregar, o ser congregação proporciona é a adoração coletiva. Isso aqui, meus irmãos, que nós fizemos agora. Quando você sai da sua casa e vem para o templo, adorar o Senhor, fechar o seu olho, levantar a mão, dar glórias a Deus, cantar uma música que engrandece o nome do Senhor e adorar o Senhor no templo. Nós cristãos sabemos que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Sabemos disso. Temos ciência de que o Senhor quer habitar em nosso coração. Mas nós temos plena convicção de que quando saímos da nossa casa e entramos nesse ambiente, nessa atmosfera aqui, coisas acontecem que não aconteceriam se eu ficasse atrás de uma tela de computador. Você pode adorar de forma coletiva. Você pode dar a mão ao seu irmão que está do lado e adorar o seu Deus de forma coletiva. Você pode receber uma instrução da palavra direta no seu coração. E Deus manda aquele recado direto. Deus ele não manda o recado. Eu entendo como é que funciona isso, porque eu recebo pancada direto de Deus. Então eu olho, de novo. E quando você está aqui na frente, é um negócio meio difícil, porque você quer ir para um lado, Deus te leva para o outro, você fica, sabe? Porque você sabe que você é um carteiro. Você fez, está aqui meu esboço, o esboço está aqui. Eu quero entregar os bolsos. E aí Deus fala, não, a carta é minha, não é sua. Esse dia eu estava num congresso, sei lá, 300 jovens, 400. Eu estou lá com o meu esboço todo preparado, PowerPoint, pá. E eu me empurrando para cá, e eu, meu Deus do céu. Aí eu parei de recalcitrar com os aguilhões, parei de lutar, e entreguei o recado que Deus queria naquela noite. E Deus fez grandes coisas. Porque é Ele que opera tanto querer quanto efetuar. Então, quando eu e você estamos em comunhão, nós podemos adorar de forma coletiva e podemos receber de forma coletiva e pessoal, quando a palavra é exposta no culto, no sistema de culto que nós criamos. Nós cristãos criamos esse sistema de culto. Né? Eu não gosto muito dessa forma que a gente senta, um olhando na nuca do outro. Eu não sei, não tem outro modelo. Esse modelo nosso é um modelo mais moderno. Mas a gente não tem um outro modelo de adoração coletiva. A gente ainda não desenvolvemos outro. Mas esse, se não temos outro, fazemos esse. E nesse, saindo da nossa casa, vamos até o templo, adorar o Cordeiro, adorar o Senhor, receber a instrução da palavra, receber o conforto dos nossos corações e dar glórias ao nome dele. E aí quando nós criamos essa atmosfera, criamos essa sinergia, novas pessoas chegam, sentam, não tem sinal diferente aqui, estou sentindo uma atmosfera diferente aqui, tem algo aqui, talvez aconteceu isso com você. Eu lembro quando a Elisângela chegou a primeira vez, né? Você entrou, sentou, olhou para aquele tanto de moleque, aquele tanto de doido cantando. Tem algo diferente aqui. Nós estávamos fazendo um culto e o tema era sobre o meio ambiente. Eu lembro quando o Marco entrou na minha porta pela primeira vez. Ele entrou, era só um sofás assim, era lá no apartamento, dessa rua mesmo, no apartamento lá em cima. Ele entrou e sentou, tem algo diferente aqui. É assim. É desse jeito. A gente está em um grupo, a pessoa chega, opa! E aí Deus usa aquele momento de forma poderosa na vida da pessoa. Deus usa aquele momento para tocar a vida dela. Aquela sinergia espiritual que é causada de um conectado ao outro. E aí nós temos o apóstolo Paulo que fala que é um corpo, que Jesus é o cabeça. E aí o corpo funcionando, e funcionando de forma saudável, gera vida, gera bênção, gera troca espiritual, e gera cumprimento de propósito aqui na terra. Ou seja, adoramos o Cordeiro, adoramos o Senhor Jesus. A igreja, a noiva, existe para isso, meu irmão, você existe para isso.
Então, quando você frequenta o templo como igreja, você é a igreja, e você frequenta o templo, você está cooperando para que isso funcione. Por isso que às vezes eu fico um pouco aborrecido. Porque a gente deixa de congregar por bobagem. Um jogo do Atlético, um jogo do Cruzeiro já é suficiente para nos manter em casa, às vezes. Às vezes uma palavra maldita, ou seja, uma maldição do marido, da esposa, já faz a gente ficar meio chateado e não vem para o templo adorar o Senhor. Às vezes uma dificuldade de um com o outro já faz a gente deixar de... Irmãos, o que Deus quer de nós é que estejamos juntos, unidos, conectados. Porque quando o reino está conectado, quando a igreja está conectada, quando a igreja está firme, toda vez que Satanás levanta, ele cai. Ele levanta para cair. Por isso que todos os gravetos, todas as lenhas têm que ficar juntas na fogueira pegando aquele fogo. Porque se você tira um graveto e põe fora, logo esse graveto se transforma num carvão. E esse carvão já não aquece mais ninguém. Esse carvão já não produz mais o fogo que ele produzia antes. Então eu queria deixar um desafio para você que aqui está e para você que nos acompanha pela internet ou pelo vídeo agora. Seja congregação do Senhor Jesus, seja igreja. Conecte-se de verdade. Conectar-se de verdade. A gente já sabe como é que a gente conecta a Deus? É através de Jesus. A gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A gente é batizado. A gente passa por um processo de discipulado. A gente aprende. Todo mundo aqui sabe isso de cor salteado. Mas muitas coisas vão acontecer. E tem acontecido, especialmente na nossa igreja, nesse momento que a gente está passando de mudança e tal, para que a gente deixe de congregar. Alguns de nós, e eu recebi essa semana uma mensagem falando sobre isso, essa semana eu recebi outra mensagem falando sobre isso, um outro falando um áudio, pastor, não está dando para ir por causa disso. Olha, pastor, não dá. A minha resposta é sempre a mesma. Brasa fora fogueira vira carvão. Já disse isso para vários que aqui estão sentados, já disse isso para vários que não estão aqui, que deveriam estar. Mas alguma coisa impediu que eles estivessem. Mas depois eu vejo pela internet. Ver pela internet não é ter comunhão, não é ter coinonia. Então eu quero fazer um desafio para você que está aqui, quero fazer um desafio para você que nos acompanha pelo vídeo. Seja congregação, seja igreja, conecte-se. Ai, mas o mar, conectar com o mar, com o mar. Pedro teve que ficar conectado com Judas. Judas teve que ficar conectado com Jesus. Jesus teve que ficar conectado com Tiago. Eles tiveram que ficar conectados. Enquanto o propósito de Deus não se cumprir, nós temos que estar interconectados uns aos outros. E trazer novas pessoas para cumprir a grande comissão, a se conectarem também. A se conectarem. Irmã Raulina, pisou em Belo Horizonte, está aqui a irmã Raulina sentada sempre do meu lado esquerdo ou do meu lado direito, sempre na frente. Sempre. Por quê? Porque nós estamos conectados. É só ela pisar em Belo Horizonte, eu sei, chegou em Belo Horizonte, está aqui a irmã Raulina. É uma conexão que ela tem com a igreja do coração. Mora lá em Uberaba, né? A primeira igreja, né? Isso. Desde lá de baixo, exatamente. Mas tem uma conexão. Pisou em Belo Horizonte, está aqui, não. Essa é a ideia, esse é o espírito. Conexão. Estar conectado. Falando isso, essa semana eu vou lá para a gente tomar aquele café com aquele pão de queijo, tá? Pode preparar lá. É assim, meus irmãos. Ser igreja. Estar conectado. Então eu quero te desafiar, você que está aqui nessa noite. E eu já estourei meu tempo em 9 minutos. Meu celular está me dizendo isso aqui. Quero te fazer um desafio. Não permita, você que está aqui, e você que nos acompanha, não permita que nada impeça você. Nada impeça você. Nada de ser igreja, estar interconectado, de aturar os outros e de permitir que os outros aturem você, de ajudar e de ser ajudado, de abençoar e ser abençoado.
de manter a comunhão e a coinonia, não abandonando a congregação como é costume de alguns. Amém? Curvemos as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Nessa oração eu te encorajo, te incentivo a fazer um compromisso com o Senhor. Deus, eu quero me comprometer. Fala assim para Deus, eu quero me comprometer. Se comprometa com Ele de verdade, a ser de fato o que Deus quer que você seja. Igreja dele, conectada com Ele e com os demais membros, fazendo da sua vida um instrumento de bênção e recebendo a bênção através da vida de outro instrumento de bênção que Deus coloca no corpo para que isso aconteça na sua existência. Comprometa-se com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, te engrandecemos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, poderoso. O Senhor é bom, nos dá novas oportunidades. O Senhor, meu Deus, preocupa com os detalhes mínimos das nossas vidas e a gente fica até constrangido diante do teu amor, que é tão grande por nós, tão intenso, e que nos abençoa e nos confere tanta graça. Favor imerecido, a gente não merece nada. A gente é imerecedor mesmo, por causa dos nossos delitos, pecados, por causa da nossa vida ruim. A gente às vezes fica tão constrangido diante do teu amor e da tua graça, que a gente reconhece que nós não merecemos. Mas ainda assim o teu amor que nos constrange é derramado sobre nós, sobre tua noiva, sobre tua igreja, linda, maravilhosa. Ah, Deus, que um dia o Senhor vai levar, vai revestir de incorruptibilidade e vai fazer com que os problemas cessem definitivamente. Mas enquanto isso não acontece, Deus, que o Senhor nos ajude a cada um de nós que aqui está, sermos igreja do Senhor, interconectados uns aos outros, mantendo a coinonia, a comunhão, a intensidade de amor um pelo outro, de perdão um pelo outro, de comunhão um com o outro, ignorando, Deus, passando por cima das tentativas malignas de Satanás para impedir que estejamos adorando o Senhor como igreja, como congregação do Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a trazer os nossos filhos para essa comunhão, para essa atmosfera, para esse ambiente, onde os nossos filhos crescerão e receberão ali a palavra ministrada também, a boa influência. Nos ajuda, Deus, a como igreja do Senhor, recebermos oração e orarmos, expormos os nossos filhos à oração de outros irmãos que vão orar por eles, que vão ministrar na vida deles, e fazemos isso também na vida dos filhos dos nossos queridos irmãos. Nos ajuda a intensificar essa ação de comunhão uns aos outros. Nos ajuda, Deus, a reparar no irmão que está do lado, ferido, e abraçá-lo com o teu amor. Nos ajuda, Deus, a entender o propósito de que, de fato, é melhor dar do que receber. Nos ajuda, Deus, a vencer o egoísmo dos nossos corações. O egoísmo que nos leva, às vezes, a nos fecharmos dentro do nosso mundo, a pensarmos só em nós. Nos ajuda a ser igreja. Nos ajuda a ser noiva do Cordeiro. Nos ajuda, Deus, a ajudar outros a ser igreja também. Cura os nossos corações da preguiça de sair de casa, às vezes para congregar, para estar junto. Cura os nossos corações das mágoas. Cura os nossos corações da frustração de não ter recebido o brinquedo que eu queria receber, que o Senhor não deu, e aí agora eu não vou porque o Senhor não me abençoou. E nos ajuda a ser maduros. Nos ajuda a sermos cristãos realmente que têm um comprometimento com o Senhor e que entende que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos e que vai perseverar até o fim. Em nome de Jesus, Deus, te peço pelos meus irmãos que aqui estão, diante desta palavra desafiadora,
diante do poder e da unção que há só no teu Espírito Santo. Que esses corações sejam selados com um compromisso poderoso com o Senhor, de serem congregação do Senhor, de não se permitirem se afastar da comunhão, se afastar dessa troca de seiva espiritual, de amor, de perdão, de graça, que o Senhor possibilita através da tua igreja. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a sermos igreja. E nos ajuda a trazermos outras pessoas para também serem igreja do Senhor. Aqueles que porventura fazem parte da nossa congregação, já professaram isso, já congregam conosco, estão passando por algum tipo de dificuldade. Peço que o poder do teu Espírito Santo visite cada um agora. Visita todos, meu Deus. De forma pessoal, possibilitando que cada um entenda que o lugar deles no domingo, no Shabá do Senhor, no dia da adoração, é estar no templo do Senhor, congregando. Que isso seja uma realidade na vida dos servos do Senhor, que se chamam igreja do coração, e que isso também seja uma realidade na vida dos servos do Senhor que estão espalhados por aí, meu Deus. O teu propósito se cumpra. E a gente quer estar preparado para o momento que o Senhor voltar, e para o momento que o Senhor nos levar para a tua glória, para habitar com o Senhor. É minha oração, Senhor Deus, em nome precioso de Jesus.